Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade a minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, do dia 12 de maio de 1908. Os ricos, com seu mau exemplo, envenenaram os pobres. Continuando meu estado habitual, estava a pedir a Nosso Senhor que se dignasse por paz nos ânimos que estão todos em discórdia. Os pobres querem agredir os ricos. Há uma agitação, uma avidez de sangue humano, que parece que eles mesmos não sabem conter-se mais. Se o Senhor não puser sua mão, já estamos a ponto de receber os castigos que tantas vezes manifestou. Depois, assim que veio, me disse: minha filha, justa justiça minha, de ricos foram os primeiros os ricos foram os primeiros a dar mau exemplo aos pobres. Os primeiros que se afastaram da religião, de cumprir seus deveres, até ter vergonha de entrar na igreja, de escutar a missa, de cumprir os preceitos. Os pobres se alimentaram de sua baba venenosa e, tendo se nutrido muito bem do veneno de seu mau exemplo, com este mesmo veneno dado pelos ricos, não podendo contê-lo, mas buscam agredi-los e até matá-los. Não há ordem sem sujeição. Os ricos se subtraíram de Deus. Os povos se rebelaram contra Deus. Contra os ricos e contra todos. A balança da minha justiça está cheia e não posso contê-la. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Bem, gente, aqui não é um trecho muito difícil de você entender, contextuando, trazendo para os tempos atuais. Nós vemos que, infelizmente, as pessoas ricas, bem afortunadas, que têm algumas condições sociais, ou teólogas, ou estudiosos, pessoas que, ricos, aqui não é só as pessoas que têm dinheiro, que têm uma classe melhor do que uma pessoa pobre, mas toda aquela pessoa que ela se acha que é rica espiritualmente falando, né? Que sabe mais do que os outros, né? Que tem teologia, que tem filosofia, que tem isso, mas aquilo, sabe? Tudo balela, né? Porque para Deus é importante, mas não é o centro, né? De tudo. E ele fala para Luísa que essas pessoas ricas, tanto em espírito como materialmente, se afastaram de Deus e deram mau exemplos aos pobres, né? E aí, o que acontece hoje que nós estamos vendo? Hoje as pessoas pobres, elas não estão mais aguentando serem humilhadas pelas pessoas de classe alta ou de classe média, né? E aí, o que acontece? Elas se rebelam quando uma pessoa coloca um presidente
que o presidente não governe em prol dos pobres, ou um prefeito, seja lá quem for, eles se rebelam, os pobres se rebelam e se afastam de Deus, porque os ricos, eles deram um mau exemplo. Isso já começou dos ricos, porque os ricos se afastaram de Deus, se afastaram do querer de Deus, porque os bens materiais não é para ser o centro, né? E, infelizmente, hoje é isso que acontece, né? Os bens materiais, os bens espirituais, até mesmo os bens espirituais, as pessoas acharem que sabem história, que sabem teologia, que estudaram isso, que estudaram aquilo. As pessoas não participam das missas, mas, né, ensinam para os pobres a não ter essa busca por Deus, porque já acham que já tem tudo, né? E isso é complicado, porque é os ricos mesmo que deu exemplo para os pobres, e os pobres, eles estão se rebelando. E hoje, nesse tempo de hoje, ninguém sabe quem é pobre, quem é rico, e rico mata pobre, pobre mata rico, e é assim que a gente vive. Por quê? Porque é o querer humano da pessoa, né? Não é o divino querer, não é a divina vontade reinando. Porque na divina vontade não tem pobre, não tem rico, não tem gordo, não tem magro. São todos filhos de Deus, são todos amados por Deus, independente da sua escolaridade, ou do seu trabalho, ou de qualquer outra coisa. E a gente precisa, nós, filhos da divina vontade, precisamos ver isso, né? Precisamos ter sempre esse cuidado para não querer sermos ricos demais de sabedoria, não só de bens materiais, mas de sabedoria, de acharmos que sabemos mais, ou que, né, temos que ter esse cuidado, temos que ouvir sempre a voz de Jesus falando a nós, né? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Fiat, fiat, fiat.